Moscou, outubro de 1983. O outono chegou cedo e ficou. As folhas das tilhas ao longo do Boulevard Ring caíam sem vento, como se a própria cidade as estivesse a largar deliberadamente, uma por uma, sem pressa e sem remorso. As pessoas andavam com o queixo enterrado no casaco, os olhos baixos, não por causa do frio, que ainda não era frio a sério, mas por um hábito muito mais antigo do que qualquer estação do ano. Havia uma forma particular de caminhar em Moscou naquele outono, uma forma que qualquer observador atento reconhecia imediatamente. Os ombros ligeiramente curvados para dentro, a passada que não hesita, mas também não convida, o rosto que não registra nem o vizinho, nem o transeunte. Era uma coreografia aprendida ao longo de décadas, refinada por gerações, transmitida não com palavras, mas com o exemplo silencioso de quem sobreviveu o suficiente para ensiná-la. Essa cidade, com os seus milhões de habitantes que sabiam caminhar sem ser vistos, tinha um medo particular naquele outono. Não era o medo difuso e sem forma que acompanhara o povo soviético desde os tempos de Stalin. Era um medo com nome, com rosto, com um andar específico, que os guardas do Kremlin reconheciam a 50 metros de distância. Yuri Vladimirovich Andropov tinha assumido a liderança do partido e do Estado menos de um ano antes, em novembro de 1982, e já nesse tempo curto tinha conseguido algo que poucos líderes soviéticos alcançaram com tanta rapidez: fazer-se temer não apenas pelos inimigos declarados do sistema, mas pelos próprios pilares do sistema. Os membros do Politburo, homens que tinham passado décadas a construir a sua própria impunidade, sentavam-se nas reuniões com uma atenção diferente quando Andropov falava. Não era reverência, era a atenção de quem sabe que o homem à cabeceira da mesa conhece o conteúdo das suas pastas. E Andropov conhecia. 15 anos à frente da KGB, de 1967 a 1982, tinham-lhe dado algo que nenhum outro líder soviético possuíra na mesma medida: informação. Não apenas informação sobre dissidentes, sobre espiões estrangeiros, sobre os habituais suspeitos que qualquer polícia política persegue por definição. Andropov tinha informação sobre todos. Sobre o general que mantinha uma amante em Leningrado e pagava suas despesas com fundos do exército. Sobre o secretário regional que desviava cereais para o mercado negro. Sobre o acadêmico que guardava a literatura proibida numa dacha no campo e a lia aos fins de semana com um copo de vodka e uma consciência dividida. Sobre o vice-ministro que telefonava regularmente para um número em Viena que não devia conhecer. A rede de informantes que Andropov construíra ao longo de 15 anos era uma teia tão densa e tão profunda que muitos dos seus fios tinham sido esquecidos pelos próprios agentes que os teceram. Mas Andropov não esquecia nada. Era esta a arquitetura do seu poder, e era uma arquitetura que funcionava precisamente porque permanecia invisível. Não era o poder do punho, embora o punho existisse, e toda a gente soubesse que existia. Era o poder do conhecimento, a certeza, nunca confirmada, mas nunca desmentida, de que o homem no Kremlin sabia. Essa certeza era suficiente para manter a nomenclatura alinhada com uma eficiência que nenhuma ameaça explícita alguma vez conseguira. Os homens que temem o punho aprendem a esquivar-se. Os homens que temem o conhecimento aprendem a comportar-se. Fisicamente,
Andropov era um paradoxo. Alto, de óculos, com uma elegância discreta que destoava do estilo proletário cultivado por muitos camaradas, poderia ter sido confundido com um professor universitário de província, se não fosse os olhos. Os olhos de Andropov eram descritos por quem o conheceu de perto e que mais tarde encontrou forma de o registrar como olhos que não expressavam emoção, mas avaliavam constantemente, como se cada conversa fosse um dossiê em construção, cada interlocutor uma variável a ser classificada. Não havia neles crueldade visível, o que talvez fosse o mais desconcertante. A crueldade pode ser enfrentada, pode ser negociada, pode ser apaziguada. O que aqueles olhos transmitiam era algo diferente, uma lógica fria e completa, que não precisava de emoção, porque tinha algo mais eficaz, a convicção absoluta de estar sempre em posse dos factos relevantes. Os seus colegas no Politburo usavam entre si, em conversas que nunca deveriam ter sido registradas, mas que o foram, uma expressão para descrever a sua presença nas reuniões. Diziam que Andropov não entrava numa sala, ele ocupava-a. Não no sentido físico, embora sua altura ajudasse, mas no sentido de que a sua presença reorganizava imediatamente as dinâmicas de qualquer espaço. Os homens que falavam alto ficavam mais cautelosos. Os que tinham segredos ficavam mais quietos. Os que pensavam que o poder que acumularam os protegia de qualquer consequência começavam, imperceptivelmente, a recalcular. Mas havia uma fissura nesta fortaleza. Havia sempre uma fissura, mesmo nas mais sólidas. E esta era tanto mais significativa quanto mais cuidadosamente Andropov a tentava ocultar. A fissura tinha nome, Irina. Irina Yurievna Andropova, a sua filha, editora literária, mulher de 30 e poucos anos que trabalhava no mundo de palavras e ideias, de manuscritos e de autores nervosos que esperavam as suas opiniões com a ansiedade particular de quem sabe que uma palavra pode mudar a trajetória de um livro. Irina era, por todos os relatos disponíveis, o oposto exato do pai. Calorosa, onde ele era contido, aberta, onde ele era hermético, atraída pelas artes, onde ele era atraído pela mecânica do poder. Gostava de teatro, de música, de conversas que não tinham agenda nem conclusão pré-definida. Tinha amigos que não eram filhos de funcionários do partido, o que em Moscou, naquele tempo, era em si mesmo uma declaração, ainda que não intencional. Andropov não falava da filha. Este silêncio era, para quem o conhecia bem, mais eloquente do que qualquer declaração. Os homens poderosos da União Soviética eram dados a exibir as suas famílias como prova de normalidade, de pertença à grande narrativa coletiva do povo soviético. Andropov não. A sua vida privada era uma câmara fechada dentro de uma fortaleza, e a chave dessa câmara era guardada com um cuidado que excedia até o cuidado com que guardava os segredos de Estado. Talvez porque compreendesse, com a clareza de quem passou a vida a explorar as vulnerabilidades alheias, que o amor é a vulnerabilidade definitiva. Que nenhuma pasta de comprometimento, nenhuma rede de informantes, nenhuma lógica de ferro pode proteger um pai da dor de um pai. Era outubro de 1983. Andropov tinha 69 anos e estava doente,
embora o grau exato da sua doença fosse um segredo de Estado que apenas um punhado de pessoas conhecia. Os seus rins falhavam há anos e as sessões de diálise eram realizadas com uma discrição que transformara uma ala inteira do hospital do Kremlin numa zona de exclusão informal. O corpo traía-o, mas a mente não. E a máquina que construíra ao longo de 15 anos continuava a funcionar com uma precisão que não dependia da saúde do seu arquiteto. Moscou respirava o seu medo silencioso. As folhas continuavam a cair ao longo do Boulevard Ring, e algures nessa cidade enorme e contida, num parque que ao fim da tarde ficava semideserto e mal iluminado, algo aconteceu que nenhuma das pessoas envolvidas poderia ter previsto que chegaria até nós, 4 décadas mais tarde, com a força e a ambiguidade de uma história que o tempo não conseguiu simplificar. O que sabemos com certeza é o que ficou registrado, fragmentariamente, em documentos que viajaram de Moscou para Estocolmo, de Estocolmo para Munique, de Munique para Zurique, antes de ficarem imóveis durante 40 anos numa caixa de aço, num banco suíço que não faz perguntas. O que sabemos com certeza é que naquela noite de outubro, uma mulher foi agredida num parque, que essa mulher sobreviveu e que o seu nome, quando foi lido em voz alta por um dos seus agressores à luz de uma lanterna, provocou um silêncio de alguns segundos, seguido de um encolher de ombros. Esse encolher de ombros é o centro de gravidade de toda esta história. É o momento em que 4 vidas tomaram uma direção que nenhuma delas escolheu conscientemente. E é o momento em que a máquina de um homem doente no Kremlin começou, lentamente, a aquecer. Mas para compreender o que se seguiu, é preciso primeiro compreender quem eram esses 4 jovens, de onde vinham, e o que os tornava tão absolutamente certos de que o mundo tinha sido construído para os proteger. Porque essa certeza, cultivada desde a infância, com o cuidado com que se cultiva uma planta rara em estufa, era a única coisa que eles possuíam em comum. E era precisamente essa certeza que os havia de destruir. Viktor Ostakov cresceu num apartamento de 7 divisões na rua Gorky, num edifício que não tinha placa identificativa na entrada, mas que toda a gente no bairro sabia pertencer ao Ministério do Comércio Externo. O pai, Dmitry Ostakov, era vice-ministro há 11 anos, um homem de sorriso calibrado e aperto de mão firme que aparecia nas fotografias oficiais sempre na posição correta, sempre com a expressão correta, sempre à distância certa do centro do poder para ser útil sem ser ameaçador. Era um talento específico esse, e Dmitry Ostakov cultivara-o com a dedicação de um artesão. O filho herdara o sorriso, mas não a paciência. Viktor tinha 26 anos naquele outubro e já sabia, com a certeza de quem nunca foi contrariado o suficiente para duvidar de si próprio, que o mundo funcionava em 2 registros distintos. O registro das regras, que existia para ser exibido, e o registro do que realmente acontecia, que existia para ser usado. Esta distinção não lhe fora ensinada explicitamente. Fora absorvida, como se absorve o sotaque da cidade onde se cresce, através de 1000 pequenos exemplos cotidianos.
o porteiro que abria a barreira sem pedir identificação, o restaurante que tinha sempre mesa disponível quando outros esperavam na rua, o processo acadêmico que avançara sem os exames que os outros faziam. Victor não era estúpido, era algo mais perigoso. Era inteligente o suficiente para compreender o sistema e jovem o suficiente para acreditar que o sistema estava do seu lado de forma permanente e incondicional. Pavel Gromov era diferente, e a diferença era visível no corpo antes de ser visível em qualquer outra coisa. Filho do general Konstantin Gromov, comandante de uma divisão blindada estacionada a leste dos Urais, Pavel tinha herdado a estatura do pai e desenvolvido por conta própria uma filosofia rudimentar, mas coerente, sobre o que essa estatura significava. O mundo, na sua leitura, dividia-se entre os que podiam impor a sua vontade fisicamente e os que não podiam. E esta divisão era para ele tão natural e tão pouco questionável quanto a divisão entre o céu e a terra. Não havia nisto crueldade deliberada, pelo menos não no sentido em que Pavel a compreenderia se alguém lhe apontasse. Havia simplesmente uma ausência completa de imaginação em relação à experiência de quem estava do outro lado. Tinha 25 anos, trabalhava nominalmente num instituto de investigação desportiva que produzia relatórios que ninguém lia e passava as tardes em ginásios e as noites em locais que os seus pais preferiam não conhecer em detalhe. Alexei Ordintsev era o mais complexo dos quatro, e era complexo da forma mais perigosa possível. Tinha lido muito e compreendido mal. O pai, o acadêmico Piotr Ordintsev, era um nome respeitado nos círculos da filosofia soviética. Um homem que navegara com habilidade entre as exigências ideológicas do sistema e a sua própria inteligência genuína, publicando textos que satisfaziam os censores sem envergonhar completamente o autor. Alexei crescerá rodeado de livros, de conversas à mesa sobre história e teoria, de uma atmosfera intelectual que lhe dera vocabulário e referências, sem lhe dar, aparentemente, nenhuma das coisas que esse vocabulário deveria servir. Tinha construído, aos 27 anos, uma visão de mundo em que o direito do mais forte não era uma brutalidade primitiva, mas uma conclusão filosófica, uma leitura seletiva de autores que ele citava com precisão e entendia de forma conveniente. Era o tipo de inteligência que sabe justificar qualquer coisa depois de a ter feito, o que é precisamente o oposto de sabedoria. E depois havia Sergei Sidorov, que não tinha pai vice-ministro, nem pai general, nem pai acadêmico. O pai de Sergei conduzia caminhões de distribuição de material de construção, e a mãe trabalhava num arquivo municipal, e Sergei crescera num bairro de blocos de betão em Mytishi, a nordeste de Moscou, onde o horizonte era sempre outro bloco de betão, e onde a diferença entre a vida que se vivia e a vida que se via nas fotografias dos jornais era suficientemente grande para produzir, em certos temperamentos, uma ambição que não tem nome próprio, mas que toda a gente reconhece quando a encontra. Sergei tinha chegado aos outros três através de um caminho que dizia muito sobre como a impunidade funciona. Tinha sido útil. Tinha um talento natural para perceber o que as pessoas queriam ouvir, para aparecer no momento certo com o gesto certo, para se tornar indispensável sem nunca parecer servil. Tinha 24 anos
e o que mais queria no mundo era não ter de voltar a Mitishi. Esse desejo, simples e humano, e completamente compreensível, era o fio que o ligava aos outros três, e era o fio mais frágil de todos. O que os unia, para além das noites e dos privilégios partilhados, era precisamente aquilo que os tornava perigosos: a convicção de que existia uma camada da realidade à qual eles pertenciam e na qual as consequências normais das ações humanas não se aplicavam. Não era uma convicção articulada, não era um pensamento que algum deles tivesse formulado conscientemente e examinado. Era mais profunda do que isso. Era uma premissa, um axioma invisível, sobre o qual toda a sua experiência do mundo havia sido construída. E os axiomas não se questionam, precisamente porque são invisíveis. Naquela noite de outubro, os quatro estavam juntos num parque que ficava entre dois bairros, num daqueles espaços que as cidades soviéticas tinham em abundância, formalmente públicos, nominalmente iluminados, efetivamente abandonados ao fim da tarde por todos, exceto aqueles que não tinham alternativa ou aqueles que sabiam que o abandono lhes era favorável. O que aconteceu nesse parque não será aqui reconstituído em detalhe, porque os documentos que chegaram até nós são fragmentários nesse ponto específico, e porque a reconstrução de violência a partir de fragmentos corre sempre o risco de dizer mais sobre o narrador do que sobre os factos. O que os documentos confirmam é o suficiente para compreender o que se seguiu. Uma mulher foi agredida. Ela sobreviveu. E quando Ordintsev, o intelectual, o leitor de filosofia, o homem com vocabulário para tudo, iluminou o bilhete de identidade com a lanterna que tinha no casaco e leu o nome em voz alta, houve um silêncio de alguns segundos no parque escuro. Esse silêncio é o que nos interessa. Não o que veio antes, mas o que veio depois do silêncio. Porque o que veio depois foi um encolher de ombros. Ordintsev devolveu o bilhete de identidade à carteira, a carteira ao chão, e os quatro foram-se embora. O nome que ele lera era Irina Andropova, e o encolher de ombros significava que o nome não mudava nada, que nenhum nome mudava nada, que o mundo tinha sido construído de uma forma que os protegia de qualquer nome. Às 3 da manhã, num apartamento do Kremlin, que não aparecia em nenhuma planta oficial, um telefone tocou. Andropov atendeu ao segundo toque, como sempre fazia, independentemente da hora, porque um homem que construiu o seu poder sobre a informação sabe que a informação não respeita horários. Ouviu durante 90 segundos sem interromper. Depois desligou. Ficou sentado na escuridão durante um tempo que nenhuma das fontes disponíveis consegue precisar, porque não havia ninguém na sala para medir esse tempo, e porque o próprio Andropov nunca o referiu a ninguém, pelo menos não de forma que tenha ficado registrada. O que sabemos é o que aconteceu a seguir. Sabemos que de manhã cedo, antes das 6, foi convocado o Major-General Drozdov. Sabemos que a conversa durou menos de 10 minutos. Sabemos que quando Drozdov saiu daquele apartamento, a máquina que Andropov construíra ao longo de 15 anos começou a mover-se numa direção que não estava prevista em nenhum manual, em nenhuma diretiva, em nenhum dos procedimentos formais que regulavam o funcionamento do aparelho de segurança soviético. Movia-se numa direção muito mais antiga e muito mais simples do que qualquer ideologia. Movia-se na direção
que as máquinas tomam quando quem as controla deixa de ser um general secretário e volta a ser apenas um pai. Drozdov não era o tipo de homem que aparecia nas fotografias. Em 32 anos de carreira dentro do aparelho de segurança soviético, tinha cultivado com método quase artístico a capacidade de existir nos espaços entre os registros, de estar presente nas decisões sem ser mencionado nas atas, de mover peças sem que o seu nome ficasse associado ao movimento. Era um homem de 61 anos, com um rosto que não convidava à memória, traços regulares e sem particularidade suficiente para se fixarem, cabelo grisalho cortado com uma uniformidade que parecia deliberada na sua ausência de estilo. Quem o encontrava pela primeira vez num corredor do Lubyanka tendia a esquecê-lo antes de chegar ao fim desse corredor. Era precisamente para isso que ele havia sido selecionado, décadas atrás, por alguém que compreendia que os instrumentos mais eficazes são os que não parecem instrumentos. Quando chegou ao apartamento antes das 6 da manhã, Andropov já estava vestido. Sentado à mesa de trabalho com uma chávena de chá que não tocara, olhando para a janela onde Moscou começava a ganhar a cor cinzenta do amanhecer de outubro. Drozdov sentou-se do outro lado da mesa sem esperar convite, porque entre eles os rituais de cortesia há muito tinham sido substituídos por uma economia de gestos que era, em si mesma, uma forma de respeito mútuo mais profundo do que qualquer protocolo. Andropov falou durante menos de 10 minutos. Não levantou a voz. Não usou linguagem operacional. Não citou artigos de lei. Não invocou a autoridade do cargo. Falou com uma qualidade que Drozdov reconheceu imediatamente e que o fez sentar-se com uma atenção diferente, mais quieta, mais total. Era a qualidade de uma voz que já atravessou o momento em que as emoções são sentidas e chegou ao outro lado, ao lugar onde a decisão está tomada, e o que resta é apenas a transmissão clara das suas implicações. Não havia raiva naquela voz. A raiva teria sido mais fácil de gerir. Havia algo mais fundo e mais estável, algo que Drozdov, que havia passado a vida a estudar os estados interiores dos homens para os poder usar, classificou mentalmente com uma palavra que raramente tinha ocasião de aplicar: determinação. Quando Andropov terminou, Drozdov fez uma única pergunta. Perguntou se havia limites. A resposta foi dada sem hesitação e com uma precisão que Drozdov registrou palavra por palavra, não em papel, mas na memória que havia treinado durante décadas para funcionar como arquivo. A resposta era que havia um único limite: a visibilidade. O que fosse feito não poderia ser visto. Não pelo Politburo, não pelos serviços paralelos, não pelos próprios homens que o executariam. Cada peça do mecanismo deveria conhecer apenas a peça imediatamente adjacente. O resto era liberdade operacional completa. Drozdov saiu e começou a trabalhar. A primeira coisa que fez foi não telefonar. Não usou nenhuma linha que passasse por qualquer central. Não enviou nenhuma mensagem pelos canais habituais. Não convocou ninguém através dos procedimentos normais que deixam rasto. Em vez disso, durante as primeiras horas daquela manhã, fez 3 visitas pessoais a 3 endereços diferentes em Moscou, chegando e saindo a pé, usando o metropolitano como qualquer cidadão comum, com um casaco sem insígnias e um jornal debaixo do braço
que não leu em nenhum momento. Quem o visse naquele percurso não veria um major-general. Veria um homem de meia idade a caminho de um sítio não especificado, como havia milhões em Moscou naquela manhã. A segunda visita foi a mais importante. No apartamento no terceiro andar de um edifício em Arbat, Drozdov encontrou o coronel Serov sentado à mesa da cozinha com um café e um livro de botânica que fechou sem pressa quando a porta se abriu. Ivan Nikolaevich Serov tinha 53 anos, e o facto de ainda ser coronel nessa idade era, para quem conhecia o sistema, uma informação em si mesma. Não era uma questão de competência que era reconhecida por todos os que tinham trabalhado com ele. Era uma questão de escolha deliberada, a sua e a da instituição que o empregava, porque havia certas funções que ficavam melhor nas mãos de alguém sem o perfil público que uma promoção inevitavelmente cria. Os seus colegas chamavam-lhe o artista, e o apelido tinha sobrevivido durante mais de 20 anos porque era preciso. Serov tinha desenvolvido, ao longo de uma carreira que não aparecia em nenhum organograma oficial, uma abordagem ao trabalho operacional que divergia fundamentalmente da doutrina convencional. A doutrina convencional assentava na pressão direta, na ameaça explícita ou implícita, na demonstração de força suficiente para dobrar a vontade do alvo. Era eficaz. Era também previsível, e a previsibilidade, na sua leitura, era o pecado capital de qualquer operação. O que Serov praticava era diferente. Não destruía os alvos de fora para dentro, com pressão externa. Construía as condições para que o alvo se destruísse a si próprio, usando os seus próprios medos, as suas próprias fraquezas, a sua própria lógica interna virada contra si mesma, com uma precisão que exigia, antes de mais, uma compreensão profunda de quem esse alvo era. Era por isso que o chamavam o artista, não por elegância ou por crueldade estética, mas porque o seu trabalho começava sempre pelo mesmo gesto que começa qualquer retrato: observar antes de tocar. Drozdov sentou-se à mesa e colocou 4 fotografias sobre a toalha de plástico azul. Fotografias de identificação, tiradas de dossiês que existiam em algum arquivo do Lubyanka, cada uma com um nome e uma data de nascimento escritos a lápis no verso. Serov olhou para as 4 sem as tocar, como se olhar já fosse suficiente para começar o processo que tinha em mente. Drozdov explicou o essencial em menos de 5 minutos, com a mesma economia que Andropov havia usado com ele. Serov não fez a pergunta sobre os limites, porque conhecia Drozdov há tempo suficiente para saber que se houvesse limites relevantes para o trabalho operacional, já teriam sido mencionados. Fez outra pergunta. Perguntou quanto tempo tinha. Drozdov disse que o tempo era uma variável que ele próprio definiria em função do que o trabalho exigisse, que a pressa era o inimigo do que estava a ser pedido, que o que estava a ser pedido não era rapidez, mas precisão. Serov acenou com a cabeça uma vez e voltou a olhar para as fotografias. Havia nesse olhar uma qualidade que Drozdov havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos que trabalhavam juntos. Uma espécie de concentração silenciosa que não era frieza, mas era algo que se parecia com frieza para quem não soubesse distinguir. Era o olhar de um homem que começa a construir,
que está a ver não o que as fotografias mostram, mas o que as fotografias sugerem, as histórias por trás dos rostos, os medos por trás das histórias, os pontos de pressão que nenhuma fotografia de identificação revela, mas que um homem com a paciência e o método certos sempre encontra. Nas horas que se seguiram, enquanto Moscou acordava e ia para o trabalho, e fazia suas filas e os seus rituais de cidade enorme e disciplinada, Serov começou a montar o que chamava, na sua terminologia privada, o estudo de retratos. Não havia ainda nenhuma operação, havia apenas informação. Havia os dossiês que Drozdov lhe fez chegar ao longo do dia, através de um sistema de entrega que não passava por nenhum canal oficial, envelopes que apareciam em locais acordados, levados por pessoas que não sabiam o que transportavam. Havia os relatórios de vigilância que começaram a ser produzidos nessa mesma tarde, equipas que não se conheciam entre si, que não sabiam para quem trabalhavam, que recebiam instruções específicas e limitadas sobre quem observar, onde, quando e que registrar. Havia os contactos laterais, as verificações cruzadas, a construção lenta e metódica de um mapa humano de 4 pessoas que julgavam não estar a ser mapeadas. Serov trabalhou durante 4 dias antes de voltar a falar com Drozdov. 4 dias em que estudou os dossiês, leu os relatórios de vigilância, fez as suas próprias observações em campo, discretas e breves, o tempo suficiente para confirmar o que a documentação sugeria e para adicionar o que a documentação nunca consegue capturar. A textura viva de como uma pessoa se move pelo mundo, o que a faz hesitar, o que a faz apressar o passo, onde os olhos vão quando acha que ninguém está a ver. Ao 4º dia, telefonou para Drozdov de uma cabine pública na Praça Pushkin e disse que estava pronto para apresentar a análise. Encontraram-se numa hora, numa sala sem janelas, num edifício que não era o Lubyanka, numa daquelas instalações auxiliares que o aparelho de segurança soviético mantinha em vários pontos da cidade para precisamente este tipo de reunião. Salas que existiam nos registros como depósitos ou escritórios técnicos e que nunca apareciam associadas a nenhuma operação específica, porque a sua função era precisamente não ter função documentada. Serov colocou as 4 fotografias outra vez sobre a mesa, mas desta vez, ao lado de cada fotografia, havia folhas escritas à mão, densas, com uma caligrafia pequena e regular que era em si mesma um reflexo do método do seu autor. Não eram relatórios no sentido convencional, eram retratos. Cada um começava não pelos factos biográficos, que estavam nos dossiês e que Drozdov já conhecia, mas pelo que Serov chamava a arquitetura interior, a estrutura de medos e desejos e convicções que organizava o comportamento de cada pessoa de forma mais fiável do que qualquer historial documentado. Drozdov leu em silêncio. Levou tempo. Quando terminou, ficou quieto durante alguns segundos, olhando para as 4 fotografias com uma expressão que Serov não tentou interpretar. Então Drozdov perguntou por onde começariam. Serov apontou para a primeira fotografia sem hesitar. Viktor Ostakov, o filho do vice-ministro. O líder informal do grupo,
o centro de gravidade em torno do qual os outros três orbitavam. Disse que começariam por ele não porque fosse o mais culpado, porque a questão da culpa não era uma variável operacional relevante, mas porque era o mais covarde. E a covardia, na sua experiência, era o material mais maleável com que um artista podia trabalhar. O medo que um homem covarde sente quando o mundo que o protegia começa a mostrar fissuras é um medo diferente do medo comum. É um medo que não tem limite superior, porque o homem covarde não tem dentro de si nenhum núcleo de resistência que o segure quando a queda começa. Vai caindo, e quanto mais cai, mais rápido cai, porque o medo alimenta-se de si próprio com uma eficiência que nenhum agente externo consegue replicar. Drozdov ouviu isto e acenou com a cabeça uma vez. Então disse a Serov que tinha carta branca para começar. O que se seguiu nos dias subsequentes foi, na sua superfície, invisível. Moscou continuava a ser Moscou. Os comboios do metropolitano abriam as portas às estações com a pontualidade mecânica de sempre. As filas nas padarias formavam-se e dissolviam-se. Os funcionários chegavam aos seus ministérios e institutos e academias e sentavam-se às suas secretárias e faziam o que faziam todos os dias, que era, em grande parte, não fazer nada, de uma forma que parecesse ocupação. Viktor Ostakov acordava de manhã no apartamento da rua Gorky, bebia o café que a empregada doméstica deixava preparado e ia para o instituto onde trabalhava nominalmente como consultor de relações econômicas externas, um título que não correspondia a nenhuma função precisa, mas que lhe dava um gabinete, um telefone e a legitimidade burocrática necessária para existir dentro do sistema sem ser questionado. Era uma vida construída sobre camadas de ficção tão bem sobrepostas que o próprio Viktor há muito tinha deixado de distinguir onde terminava a ficção e onde começava a substância. O que Serov montou em torno dele foi tão gradual e tão cuidadosamente calibrado que nos primeiros dias Viktor não sentiu nada, ou melhor, sentiu algo, mas não conseguia nomear o que sentia, e a incapacidade de nomear era parte do desenho. Começou com pequenas dissonâncias. O porteiro do edifício, que durante anos o cumprimentara com a familiaridade respeitosa reservada aos residentes de estatuto elevado, passou a olhar para um ponto ligeiramente acima da sua cabeça quando o saudava. Um desvio de alguns centímetros que em circunstâncias normais seria invisível, mas que Viktor, com a antena particular de quem cresceu a ler hierarquias sociais, registrou sem conseguir explicar. No instituto, o diretor, um homem que cultivava com Viktor a camaradagem ligeiramente excessiva dos que precisam de estar bem com os filhos do poder, começou a adiar reuniões que antes nunca adiava. Não as cancelava, adiava. A diferença era suficientemente subtil para não poder ser confrontada, mas suficientemente consistente para não poder ser ignorada. No clube onde Viktor almoçava 3 vezes por semana com pessoas do seu círculo, 2 dos habituais estavam ausentes. Numa semana, 3 na seguinte, e quando Viktor perguntou ao único que apareceu onde estavam os outros, recebeu uma resposta vaga sobre compromissos e viagens, que soava verdadeira o suficiente para não poder ser contestada e falsa o suficiente para não poder ser esquecida. Eram sinais pequeníssimos. Eram o tipo de sinais que um homem seguro de si próprio descartaria sem esforço,
atribuindo-os ao acaso e ao ruído normal da vida social. Mas Vítor Ostakov não era um homem seguro de si próprio, no sentido profundo da palavra. Era um homem que havia construído a sua segurança inteiramente sobre elementos externos, sobre o apartamento, o título, o sorriso do porteiro, a disponibilidade do diretor, a presença dos amigos no clube. Quando esses elementos começaram a vacilar, mesmo que minimamente, mesmo que de forma que nenhum observador neutro teria classificado como significativa, o edifício interior que dependia deles começou a sentir o tremor nas fundações. Serov observava, não pessoalmente, não de forma que pudesse ser detetada, mas através da rede de pontos de observação que havia montado com a paciência de quem sabe que a vigilância precisa de ser invisível para ser eficaz. Os relatórios chegavam-lhe diariamente, e ele lia-os com a atenção com que um médico lê os resultados de exames sequenciais, procurando não os valores individuais, mas a tendência, a direção em que os números se movem. O que os relatórios mostravam era exatamente o que havia previsto. Vítor estava a começar a verificar. Verificava se o porteiro o cumprimentava da forma certa. Verificava se o diretor respondia aos seus telefonemas no prazo habitual. Verificava se as pessoas com quem cruzava no corredor do instituto desviavam o olhar 1 segundo antes do que deveriam. Era um comportamento que Serov reconhecia, porque o havia visto muitas vezes em contextos muito diferentes, em pessoas de origens muito diversas. Era o comportamento de alguém que começa a suspeitar que o chão pode não ser tão sólido quanto sempre pareceu, e que essa suspeita, uma vez instalada, transforma cada detalhe do ambiente num potencial sinal. A segunda fase começou na 3ª semana. Desta vez não foram dissonâncias sociais, mas algo mais concreto, mais difícil de atribuir ao acaso. O apartamento da Rua Gorky recebeu uma visita de inspeção de rotina dos serviços municipais de habitação. Uma visita perfeitamente documentada, anunciada com a antecedência regulamentar, conduzida por 2 funcionários com credenciais impecáveis que passaram 2 horas a verificar a instalação elétrica e a canalização e a fazer anotações em formulários que existiam de facto nos arquivos municipais. Não encontraram nada de irregular, porque não havia nada de irregular para encontrar, mas a sua presença durante 2 horas num espaço que Vítor considerava absolutamente inviolável produziu nele um efeito que os relatórios de Serov descreviam com precisão. O apartamento deixou de ser um refúgio e tornou-se um espaço que outros podiam entrar. Esta distinção, invisível para a maioria das pessoas, era para Vítor uma distinção fundamental, porque o apartamento era o último território onde a sua identidade de homem protegido pelo sistema se mantinha intacta e sem fissuras. Quando esse território foi atravessado, mesmo de forma legítima e burocrática, algo na arquitetura interior de Vítor começou a reorganizar-se de uma forma que ele não controlava. Serov leu o relatório sobre a inspeção e anotou à margem com uma única palavra, em caligrafia ainda mais pequena do que o habitual. A palavra era suficiente. Na 4ª semana, o pai foi chamado a uma reunião no ministério. Não era incomum. As reuniões faziam parte do ritmo normal da vida de um vice-ministro.
Mas esta reunião durou 3 horas, e quando Dmitri Ostakov voltou ao apartamento nessa noite, Vítor, que estava em casa, registrou no pai algo que nunca havia visto antes e que não soube nomear naquele momento, mas que o manteve acordado durante horas depois de o pai se ter retirado para o quarto sem jantar. Era uma qualidade diferente no silêncio do pai. Não o silêncio habitual de um homem cansado que não quer conversa. Era o silêncio de um homem que está a processar algo que ainda não decidiu como comunicar, ou se vai comunicar. Victor ficou deitado no escuro a ouvir o apartamento, os sons do edifício, o elevador que subia e descia, os passos no andar de cima, e pela primeira vez em 26 anos, sentiu o peso específico de não saber. Não saber o que o pai sabia. Não saber o que a reunião de 3 horas havia contido. Não saber se o sorriso calibrado de Dmitri Ostakov, que havia funcionado como escudo durante décadas, ainda funcionava, ou havia encontrado algo que não se deixava desviar por sorrisos. Era exatamente aqui que Serov queria que ele estivesse. Não destruído, não confrontado, não ameaçado de forma que pudesse ser identificada e resistida. Apenas colocado, com cuidado cirúrgico, no interior do seu próprio medo, num lugar de onde a única saída que Victor conhecia, a certeza de que o sistema o protegia, havia sido temporariamente, mas eficazmente removida. O que aconteceu na 5ª semana foi diferente em natureza, não em grau. Victor recebeu um telefonema de um número que não reconheceu, uma voz que não identificou, que lhe disse em linguagem completamente neutra e burocrática que havia uma questão administrativa relacionada com o seu registro de emprego no instituto que precisava de ser clarificada pessoalmente, que deveria apresentar-se no endereço específico, numa data específica, que não era necessário trazer documentos, mas que seria conveniente chegar pontualmente. A chamada durou menos de 1 minuto. Victor ficou com o auscultador na mão durante algum tempo depois de a linha ter sido cortada, olhando para a parede da sala como se a parede pudesse devolver-lhe algo que a chamada havia levado. Não foi ao endereço. Ficou 3 dias a não ir, a construir razões para não ir, que soavam plausíveis quando as formulava para si próprio e que se desfaziam quando tentava formulá-las para outro. No 4º dia, foi. O endereço era um edifício administrativo perfeitamente banal num bairro que não tinha nenhuma associação particular na sua mente. O funcionário que o recebeu era um homem de meia idade, com óculos e uma pasta de cartão castanho que abriu sobre a secretária e examinou durante algum tempo antes de olhar para Victor. Disse que havia uma inconsistência nos registros de contribuições do Instituto relativas ao período de 1979 a 1981, que provavelmente era um erro administrativo, que estava a ser verificado, que Victor seria contactado quando a verificação estivesse concluída. Depois fechou a pasta, agradeceu a presença de Victor e disse que podia ir. A reunião durou 8 minutos. Victor saiu para a rua e ficou parado no passeio durante um tempo que não soube medir, com o frio de outubro a entrar pelo casaco aberto que havia esquecido de abotoar. O que havia acontecido naqueles 8 minutos não era nada.
Era literalmente nada, uma inconsistência administrativa que provavelmente era um erro e que seria resolvida. Mas Vitor não conseguia sentir que era nada. Conseguia apenas sentir o peso daquele funcionário com os óculos a olhar para a pasta, a não olhar para ele, a fechar a pasta com um gesto que parecia definitivo sem ser definitivo, a agradecer-lhe a presença como se a presença de Vitor naquela sala fosse um favor que ele havia feito ao funcionário e não o contrário. Serov recebeu o relatório sobre a reunião nessa tarde e leu-o 2 vezes. Depois ligou para Drozdov e disse que Ostakov estava pronto para a fase seguinte. Drozdov perguntou o que significava pronto. Serov disse que significava que o homem havia chegado ao ponto em que o medo já não precisava de ser alimentado de fora, que estava a alimentar-se a si próprio. Que qualquer coisa que acontecesse a partir daqui seria amplificada pelo interior de Vitor antes de chegar à superfície, como uma câmara de ressonância que multiplica o som sem que seja necessário aumentar a fonte. Disse que o momento seguinte não seria mais pressão, seria silêncio, e que o silêncio, depois de tudo o que havia sido construído, seria a coisa mais ensurdecedora que Viktor Ostakov alguma vez havia experimentado. O silêncio durou 2 semanas. Não houve telefonemas. Não houve visitas. O porteiro voltou ao sorriso habitual. O diretor voltou a atender os telefonemas dentro do prazo normal. Os amigos reapareceram no clube como se nunca tivessem estado ausentes. O pai não voltou a mencionar a reunião de 3 horas no ministério. E quando Vitor, numa noite, tentou aproximar-se do assunto de forma oblíqua, Dmitri Ostakov respondeu com a leveza de quem fala de algo sem importância e mudou de tema. O mundo havia voltado à sua posição habitual, ou parecia tê-lo feito. E era precisamente isso que Serov havia calculado, com uma precisão que só é possível a quem estudou durante décadas o funcionamento do medo humano. Porque um homem que foi assustado e depois vê o perigo desaparecer, não regressa ao estado anterior. Regressa a um estado que se parece com o anterior, mas que tem dentro de si uma nova câmara, um espaço que antes não existia e que agora existe, e que o homem sabe que existe mesmo quando está vazio. A câmara pode ficar vazia durante meses, durante anos, mas o homem sabe que está lá. E esse saber muda tudo. Muda a forma como caminha, como dorme, como olha para o porteiro que sorri, porque já sabe que o sorriso do porteiro não é uma constante da natureza, mas uma variável que pode mudar sem aviso e sem explicação. Viktor Ostakov passou as 2 semanas de silêncio num estado que os que o conheciam descreveram, mais tarde, e em contextos que não previam que fossem algum dia relevantes, como uma estranha agitação contida. Saía mais cedo do apartamento do que o habitual, voltava mais tarde. Bebia mais do que bebia antes, não de forma visível, não ao ponto de ser comentado, mas o suficiente para que a empregada doméstica notasse que as garrafas esvaziavam mais depressa. Telefonava para os amigos com uma frequência ligeiramente excessiva, não para dizer nada em particular, mas para verificar que atendiam, que a voz do outro lado tinha o tom certo, que o mundo social que o rodeava continuava a ter a consistência que sempre tivera. Era o comportamento de alguém que testa o chão a cada passo, porque aprendeu recentemente que o chão pode não ser o que parece. No 14º dia de silêncio, Viktor fez algo que não havia feito em anos. Visitou o pai no ministério, sem aviso prévio,
sem motivo declarado, aparecendo no gabinete de Dmitri Ostakov à meio da tarde com uma desculpa transparente sobre documentos que precisava de assinar. O pai recebeu-o com a normalidade afável de sempre. Assinou o que havia para assinar, ofereceu chá, falou de assuntos laterais. Victor ficou 40 minutos. Quando saiu, o assistente do pai, um jovem de 20 e poucos anos que trabalhava naquele gabinete há 2 anos, registrou a visita no diário de entradas e saídas com a precisão burocrática que lhe havia sido ensinada. Esse registro chegou a Serov no dia seguinte, como chegavam todos os registros relevantes, através de canais que não tinham nome nem endereço oficial. Serov leu-o e compreendeu o que significava. Significava que Victor havia ido verificar a solidez do pai, que já não confiava na solidez do próprio mundo e havia recuado para o núcleo mais interno, para a figura que representava a origem de toda a proteção. Era um movimento de regresso à infância, no sentido mais preciso da palavra, e era o movimento que Serov havia esperado. Porque um homem que regride ao ponto de verificar se o pai ainda é o pai, está, operacionalmente falando, no lugar mais vulnerável a que um adulto pode chegar. A fase seguinte não foi desenhada por Serov. Foi desenhada por Victor involuntariamente, com a cooperação inconsciente do seu próprio caráter. Numa noite da segunda semana de silêncio, num restaurante do centro, onde jantava com Pavel Gromov, Victor bebeu mais do que devia e disse mais do que devia. Não disse nada explícito, não mencionou o parque, nem a noite de outubro, nem o nome que havia sido lido em voz alta. Disse apenas, no momento de descuido que o álcool e a ansiedade combinaram para produzir, que havia estado a sentir-se observado, que havia tido a sensação de que algo havia mudado, sem conseguir precisar o quê. Que talvez fosse paranoia, mas que a paranoia em Moscou tinha uma história longa de se revelar profecia. Pavel ouviu isto com a atenção rudimentar de um homem que não tem o hábito de ouvir com atenção, e respondeu com o que era natural nele responder, que Victor estava a pensar demasiado, que ninguém sabia de nada, que eram intocáveis. A palavra intocáveis foi dita com a convicção de quem nunca teve razão para duvidar dela. Victor acenou com a cabeça e mudou de assunto. Mas a conversa havia acontecido, e havia acontecido num restaurante onde 2 dos empregados de mesa eram pontos de observação de Serov, não porque Serov tivesse previsto aquela conversa específica, mas porque havia montado uma rede suficientemente densa para que conversas daquele tipo não escapassem independentemente de onde acontecessem. O relatório chegou na manhã seguinte. Serov leu a parte sobre a palavra intocáveis e ficou quieto durante algum tempo. Depois escreveu na margem que era hora de mostrar a Victor Ostakov o que a palavra significava realmente. Não o que ele pensava que significava, que era imunidade permanente e incondicional, mas o que significava de facto, que era uma condição contingente, dependente de um equilíbrio que outros controlavam e que podia ser alterado sem que ele fosse consultado. O mecanismo que se seguiu foi o mais simples de todos os que Serov havia construído até aquele momento, e a sua simplicidade era a sua força. Uma manhã, Dmitri Ostakov foi informado, através dos canais normais do Ministério, que a sua nomeação para um comitê consultivo de relações econômicas com os países de leste, uma nomeação que havia sido processada 2 meses antes,
e que estava pendente de confirmação final, havia sido suspensa por razões de revisão de procedimentos. Não cancelada, suspensa. A distinção era idêntica à que havia sido usada com Vitor na questão dos registros do Instituto, e não era por acaso. Era o mesmo instrumento aplicado um nível acima ao pai, de forma que chegasse ao filho não como ameaça direta, mas como eco, como o som de algo a acontecer numa sala adjacente, cuja porta está fechada, mas não insonorizada. Dmitri Ostakov era um homem de décadas de experiência no sistema e sabia ler este tipo de sinais com uma fluência que o filho ainda não possuía. Sabia que uma suspensão deste tipo podia significar muitas coisas, desde um erro burocrático genuíno até o início de algo que não tinha nome, mas que toda a gente no sistema reconhecia quando começava a aproximar-se. Naquela noite, o pai falou com o filho, não sobre a suspensão, não sobre o ministério, não sobre nada que pudesse ser registrado ou repetido. Falou sobre a necessidade de ser cuidadoso, sobre o facto de que certos períodos exigem uma atenção diferente, sobre o valor do silêncio como estratégia de sobrevivência. Victor ouviu o pai falar e sentiu algo que não havia sentido desde criança, o medo do próprio pai. Não medo do pai enquanto figura de autoridade doméstica, mas medo de que o pai, que era fonte de toda a proteção, estivesse ele próprio com medo. Que o escudo que havia protegido Vitor durante 26 anos estivesse a sentir pressão de um lado que Dmitri Ostakov não controlava e não conseguia nomear abertamente. Era este o colapso que Serov havia desenhado. Não um colapso exterior, visível, documentável. Um colapso interior, silencioso, que acontecia dentro de Vitor, como acontece a água que congela dentro da pedra, sem barulho, com uma pressão que só se torna visível quando a pedra parte. Victor Ostakov não partiu naquela noite, mas a fissura estava feita e era do tipo que não fecha. Serov recebeu o relatório sobre a conversa entre pai e filho, resumida pelos 2 pontos de observação que havia dentro do edifício da rua Gorky, e desta vez não escreveu nada na margem. Telefonou para Drozdov e disse que Ostakov estava concluído, que o que havia sido feito era suficiente e que mais seria excessivo, que a lógica da operação exigia proporção e que a proporção havia sido respeitada. Drozdov perguntou como havia ficado o homem. Serov disse que havia ficado como alguém que aprendeu que o chão pode mover-se, que levaria tempo a esquecer essa aprendizagem, que talvez nunca a esquecesse completamente, que era suficiente. Depois disse que passaria a Gromov, que Gromov era diferente e exigiria um método diferente, porque os instrumentos que funcionam com um homem cujo poder é social não funcionam com um homem cujo poder é físico, que para Gromov seria necessário ir ao único lugar onde ele ainda não havia estado, o lado errado da sua própria força. Zurique, novembro de 2023. A cidade acordou com um nevoeiro baixo sobre o lago. Daquele nevoeiro denso e branco que apaga os contornos das coisas sem as fazer desaparecer completamente, deixando apenas formas, sugestões de edifícios e de árvores e de barcos imóveis na água. Era o tipo de manhã
em que a cidade parecia suspensa entre dois estados, nem completamente visível, nem completamente oculta. E havia qualquer coisa nessa suspensão que se adequava ao que estava prestes a acontecer num escritório do terceiro andar de um banco na Bahnhofstrasse. Anna Ordintseva tinha 42 anos e havia passado 20 deles à procura de uma caixa. Não metaforicamente, uma caixa de aço. Número de referência que ela conhecia de memória, mas que nunca havia visto, depositada por um notário suíço chamado Heinrich Brandt, que havia morrido em 1997, deixando instruções seladas para o seu sucessor, que as havia transmitido ao sucessor do sucessor e assim por diante, numa cadeia de custódia que havia atravessado 3 décadas com a solidez silenciosa das coisas que os suíços levam a sério quando decidem levá-las. Anna era advogada de direitos humanos em Berlim. Tinha um escritório pequeno numa rua lateral de Prenzlauer Berg e havia chegado à existência desta caixa através de um caminho que começara com o diário do avô. Continuara com cartas encontradas numa caixa de sapatos no apartamento de Moscou depois da morte da mãe e terminara, provisoriamente, com um documento de 3 páginas que um historiador finlandês havia descoberto num arquivo de Estocolmo e que mencionava, em 2 linhas, um depósito feito em Zurique em outubro de 1984, por um homem que usava um nome que não era o seu. O processo judicial para aceder à caixa havia durado 4 anos. Não por causa do banco, que havia cooperado com uma correção impecável assim que os documentos legais foram apresentados em ordem, por causa de outros. A inteligência russa havia tentado travar o processo por 2 vias, uma formal, através de um pedido diplomático que foi cortesmente recusado pelas autoridades suíças, e uma informal, através de um oligarca com residência em Londres que havia contratado 2 escritórios de advocacia de primeira linha para contestar a legitimidade da reivindicação de Anna com base em argumentos que eram tecnicamente sofisticados e factualmente ocos. O oligarca não tinha nenhum interesse pessoal na caixa. Tinha interesse no que a caixa continha, que era, segundo o que havia chegado ao seu conhecimento através de canais que preferiu não especificar, documentação suficiente para comprometer famílias que ainda eram famílias com peso na Rússia contemporânea. Documentação desse tipo não é uma questão de história, é uma questão de poder presente. Anna havia ganho. Não facilmente, não sem custo, não sem uma noite em que o seu escritório em Berlim havia sido arrombado e 2 discos rígidos haviam desaparecido, o que foi registrado na polícia como furto com intenção desconhecida, e que Anna sabia ser outra coisa. Mas havia ganho, e naquela manhã de novembro, com nevoeiro sobre o lago, estava sentada numa sala do banco, enquanto um funcionário de luvas brancas colocava à sua frente uma caixa de aço do tamanho de uma pasta de documentos. Dentro havia 3 envelopes e um caderno de capa preta. Leu os envelopes primeiro, porque era advogada e os advogados leem os documentos formais antes de lerem o resto. O primeiro envelope continha cópias de relatórios operacionais redigidos em russo, sem assinatura, sem cabeçalho institucional, mas com uma terminologia e uma estrutura que qualquer especialista em documentação soviética reconheceria imediatamente. Descreviam, em linguagem técnica,
e sem adjetivos as 4 operações conduzidas no outono e inverno de 1983. Os nomes estavam lá, os métodos estavam lá, a cadeia de comando estava lá, expressa não em nomes, mas em designações funcionais que correspondiam, para quem conhecesse o sistema, a pessoas identificáveis. O segundo envelope continha uma série de fotografias em preto e branco, algumas tiradas em exterior, outras em interior, que documentavam fases das operações com uma frieza documental que fez Ana fechar os olhos durante alguns segundos antes de continuar. O terceiro envelope continha uma carta em alemão, datada de junho de 2022, escrita numa caligrafia pequena e regular, que Ana reconheceu imediatamente, porque havia visto uma fotografia dela num artigo acadêmico sobre documentação soviética. Era a caligrafia de Ivan Nikolaevich Serov, o artista. A carta começava sem preâmbulo. Dizia que o autor tinha 92 anos e vivia há 31 anos na Alemanha sob um nome que a carta não revelava, mas que as autoridades competentes poderiam verificar através de um código que estava incluído no final do documento. Dizia que havia depositado aqueles documentos em Zurique em outubro de 1984, não por remorso, palavra que usava com uma precisão que sugeria que havia pensado muito nela antes de a escrever, mas por uma razão que demorou décadas a conseguir formular com honestidade. Dizia que havia guardado os documentos porque havia compreendido, ao longo dos anos que se seguiram, que o que havia feito naquele outono de 1983 era ao mesmo tempo a coisa mais eficaz que alguma vez havia feito na sua vida profissional e a coisa sobre a qual tinha mais perguntas sem resposta. Não sobre a técnica, sobre o resto. Havia uma passagem na carta que Ana leu 3 vezes antes de continuar. Serov descrevia a única vez que havia visto Andropov após a conclusão das 4 operações. Não numa reunião formal, não num contexto operacional. Num corredor do Kremlin, por acaso, uma tarde de dezembro. Andropov caminhava na direção oposta, acompanhado por 2 assistentes, e quando seus olhos encontraram os de Serov por um segundo, antes de continuarem em frente, sem nenhum sinal de reconhecimento, Serov havia visto algo que não esperava ver naqueles olhos que toda a gente descrevia como frios. Havia visto cansaço. Não o cansaço físico de um homem doente, que também estava lá. Havia visto o outro cansaço, o que não vem do corpo, mas do peso acumulado de saber o que se sabe e ter feito o que se fez, e continuar a viver com ambas as coisas em simultâneo, sem que nenhuma delas desapareça ou se resolva. Serov escrevia que havia reconhecido esse cansaço porque era o mesmo que sentia quando se olhava ao espelho, e que essa partilha involuntária, esse reflexo não desejado, nos olhos de um homem que nunca lhe havia pedido compaixão, era a razão pela qual havia guardado os documentos em vez de os destruir. Porque destruir os documentos teria sido destruir a única prova de que aquilo havia acontecido de verdade. E havia qualquer coisa em Serov que não conseguia fazer isso. Não por justiça, por uma razão mais simples e mais difícil de nomear.
porque as coisas que acontecem merecem ser lembradas, mesmo as que ninguém quer lembrar, especialmente essas. Ana fechou a carta e abriu o caderno de capa preta. Era o diário do avô, Piotr Ordintsev, o acadêmico. Não o original, que havia desaparecido depois da sua morte em 1989, mas uma cópia dactilografada que alguém havia feito e depositado aqui, nesta caixa, junto com o resto. Alguém que sabia que o original não sobreviveria e que havia tomado precauções que Ana só agora, 40 anos depois, estava em condições de apreciar. Leu apenas as últimas páginas, porque já conhecia o resto através das cartas que havia encontrado em Moscou. As últimas páginas descreviam o que o acadêmico havia feito depois de compreender o que havia acontecido ao filho. Descreviam Sakharov e as conversas em voz baixa no apartamento de Moscou. Descreviam o jornalista Koltsov e a viagem a Estocolmo que havia custado ao acadêmico o que restava da sua carreira. E depois havia uma última entrada, sem data, que Ana leu 2 vezes com uma atenção que era ao mesmo tempo profissional e completamente pessoal. O acadêmico escrevia que havia chegado a compreender que o Estado havia feito ao filho não era, na sua lógica interna, errado. Era a aplicação coerente de um princípio que o próprio filho havia usado contra outros. Que o espelho devolve o que lhe é mostrado, e que isso não é justiça nem injustiça, é apenas física. Mas que havia uma diferença entre a física e o direito, e que essa diferença era precisamente o espaço onde a civilização existe ou não existe. Que um Estado que age fora do direito, mesmo quando age com uma lógica que pode ser compreendida e até em certos momentos escuros da consciência, sentida como adequada, é um Estado que destruiu o único fundamento sobre o qual qualquer proteção coletiva pode ser construída. E que um pai que encomenda essa destruição, mesmo que seja um pai com razão, é um pai que usou o poder de todos para servir a dor de um. Que estas 2 coisas podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo, que era precisamente por isso que a história era difícil. Ana fechou o caderno. Ficou sentada na sala do banco durante algum tempo, com as mãos sobre a caixa de aço, olhando para o nevoeiro que ainda cobria o lago lá fora, mais fino agora, deixando ver as formas das coisas com mais clareza do que de manhã. Pensou no avô que nunca havia conhecido. Pensou no pai que havia crescido com o peso de uma história que não podia contar. Pensou nos 4 jovens de 1983, que eram agora ou velhos ou mortos, e nas vidas que haviam vivido depois daquele outono, com as câmaras interiores que Serov havia construído dentro deles, e que o tempo talvez não houvesse fechado completamente. Pensou em Andropov, que havia morrido em fevereiro de 1984, menos de 4 meses depois daquela noite no parque, e que havia levado consigo para a sepultura na Praça Vermelha a única versão da história que ninguém nunca ouviria diretamente da sua voz. Pensou na neve que alguém havia descrito, numa linha de um documento, como a primeira neve do inverno, caindo sobre Moscou enquanto um homem doente no Kremlin dizia uma única palavra antes de olhar pela janela.